vocês abrir sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10. Eu vou convidar a igreja a se colocar de pé, para que nós possamos fazer essa leitura desse texto, certo? Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10. É um texto bastante conhecido e é o foco da nossa mensagem hoje à noite, estudar sobre as evidências de uma verdadeira conversão. E nós vamos tomar como base esse texto de Lucas, onde nós iremos estudar um pouco sobre a vida de Zaqueu, esse homem que se tornou um servo do Senhor. Lucas 19, 1 a 10 diz: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Querido Deus, cantamos a Ti, louvamos ao Senhor, lemos a Tua palavra, e agora é hora do Senhor falar ao nosso coração. Por isso, ó Deus, pedimos que o Senhor possa nos usar na transmissão da Tua palavra, que possamos transmiti-la com clareza, e que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, mobilize o coração dos Teus servos e daqueles que ainda não tiveram encontro com Cristo, a poderem realmente se aproximar do Mestre Jesus. Agradecemos ao Pai e pedimos, no nome de Cristo, amém. Poder sentar, irmãos, queridos, amigos também. Evidências de uma verdadeira conversão. Hoje em dia é muito fácil tomar uma decisão para Jesus Cristo. Basta você ir para uma igreja evangélica, escuta a palavra, e aí na hora do apelo a pessoa vai, levanta a sua mão, e agora eu sou crente, eu sou um servo de Deus. E nós podemos observar que muitas vezes as pessoas estão entrando na igreja, estão fazendo parte do corpo da igreja local, mas muitas vezes não há evidências de que aquela pessoa realmente tomou uma decisão para Cristo. Ou seja, Cristo parece que não está fazendo parte da vida daquela pessoa. Ela aceita aquele grupo, ela se adapta muito bem ao sistema daquela igreja, à linguagem, às vestimentas. Ela começa a andar de forma como os outros também andam. Ela participa das atividades da igreja, mas muitas vezes ainda não teve verdadeiramente um encontro pessoal com a pessoa de Jesus Cristo. Há possibilidade de estar com rol de membros, há possibilidade de participar de atividades da igreja local e mesmo assim ser um inimigo da cruz de Cristo. Recentemente, alguns domingos atrás, nós falamos sobre esse tema, baseado lá no livro de Filipenses, capítulo 3, quando o apóstolo Paulo fala que na igreja havia muita gente que ainda não eram convertidos a Cristo e estavam na igreja, mas eram inimigos da cruz do Senhor Jesus. Então a pergunta é: como nós podemos identificar se essa pessoa teve ou não um verdadeiro encontro com a pessoa de Cristo? Quais são as evidências de que essa pessoa realmente, genuinamente se encontrou com Jesus, né? Então muitas vezes
nós precisamos analisar se aquela decisão foi uma decisão autêntica ou uma decisão meramente de lábios, mas não de coração. Um certo homem, grande pregador, chamado Spurgeon, uma vez estava pregando a palavra de Deus nas ruas de Londres, e se aproximou dele um bêbado. Aquele homem estava completamente embriagado e começou a perturbar a mensagem que Spurgeon estava pregando. Eles se aproximaram mais perto de Spurgeon e disse: olha, eu sou um dos teus convertidos, você não lembra de mim? Eu já tinha tomado uma decisão, eu já tinha me convertido com a tua mensagem há algum tempo atrás. E aí Spurgeon sabiamente olhou para aquele homem e disse: realmente você foi convertido a mim e não a Cristo, porque se você for convertido realmente a Jesus, a sua vida não estaria dessa forma. Nós entendemos, irmãos, que uma pessoa que for tocada pela graça de Deus, automaticamente a sua vida ela é transformada. Essa transformação procede de Deus. É Deus que realiza uma obra espetacular na vida desta pessoa. E aí nós vamos tomar como base a pessoa de Zaqueu. E nós vamos perceber exatamente as mudanças que ocorreram nitidamente na vida desse homem. Você observa no capítulo 19 de Lucas, versículo 9. Palavras do Mestre Jesus. Jesus, que conhece o coração, que conhece a alma, que conhece realmente as motivações do coração do homem, olha a declaração que o próprio Jesus faz acerca de Zaqueu. E diz: então disse Jesus, hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Jesus está dizendo que, na verdade, Zaqueu, ele se convertera à pessoa de Cristo. Tudo aquilo que aconteceu, e nós vamos refletir sobre as mudanças que aconteceram na vida de Zaqueu. Jesus está dizendo, isso é verdade. Ele verdadeiramente foi salvo, ele realmente tomou uma decisão autêntica, ele me colocou no centro da sua vida. Para que nós possamos entender o que está acontecendo nesse texto, nós precisamos entender um pouco sobre esse personagem, Zaqueu. De acordo com o texto bíblico, nós vemos que ele morava na cidade de Jericó. Era uma cidade polo, era uma cidade grande, era uma cidade também muito requisitada, era uma cidade linda, maravilhosa, muito bem elaborada, de acordo com a história mostra sobre isso. E Zaqueu era um morador da cidade de Jericó. Interessante que o nome Zaqueu, a origem da sua palavra quer dizer puro, quer dizer realmente uma pessoa limpa. Certamente quando seus pais colocaram o nome desse garoto chamando Zaqueu, ou puro, limpo, queria mostrar exatamente sobre o que esperava desse garoto. Mas o que nós olhamos na vida de Zaqueu não era a verdade. O seu nome não condizia com realmente a sua atitude, o seu procedimento. Pelo contrário, nós vemos aqui um comportamento pecaminoso. Nós vemos através da história de Zaqueu, um homem que vivia uma vida longe de Deus, um homem desonesto, um homem que não tinha fidelidade a Deus nem a ninguém. Observamos no texto, versículo 2, que Zaqueu ele era maioral dos publicanos. Ele trabalhava na Receita Federal lá em Jericó. Era um cobrador de impostos. Ele era uma pessoa que manipulava o dinheiro das pessoas, o tributo. E por ele ser uma grande autoridade, a Bíblia diz que ele era maioral dos publicanos. Ele se aproveitava da oportunidade, por ser cobrador de impostos, para realmente se enriquecer, para poder aumentar o montante de dinheiro. E aí nós vemos também no texto que ele era um homem rico. Obviamente, essa riqueza que Zaqueu possuía não era oriundo de um trabalho honesto, de um trabalho sério, não era fruto do seu suor e dedicação. Pelo contrário, é pela causa das suas falcatruas, da sua desonestidade, da forma como ele atuava naquela sociedade desonesta, agindo com desonestidade, oprimindo as pessoas, sugando o máximo para poder enriquecer. Esse homem, ele vivia a sua vida com foco no dinheiro.
sempre querendo ter mais lucro. E obviamente ele ocupou um status na sociedade de grande privilégio. A Bíblia fala que ele era uma pessoa rica, ou seja, ele tinha recursos em abundância, ele tinha uma vida privilegiada. Obviamente nós já podemos pensar que a casa mais linda, a casa mais bela da cidade de Jericó era habitada por quem? Por Zaqueu. Então ele tinha realmente muitas condições financeiras, uma vida confortável, uma casa maravilhosa, muitos bens, muito conforto. Todo esse conforto, toda essa riqueza, toda essa pompa, esse prestígio oriundos exatamente da sua dedicação em ser desonesto, oprimir as pessoas mais pobres, agir realmente com extorsão e realmente receber propina. E nós vemos aí uma pessoa completamente desvalorizada na sua moral e no seu caráter. Por causa disso, as pessoas sabiam do histórico de Zaqueu, e ele era desconsiderado, ele era ignorado, ele não era apreciado pela sociedade. As pessoas tinham raiva de Zaqueu, não apenas porque ele extorquia dinheiro, mas também pela função que ele ocupava. Nessa época, o povo judeu estava sendo subjugado pelo Império Romano. E uma pessoa que cobrava impostos, esses impostos iam para onde? Para Roma. E um judeu cobrar impostos no outro judeu para enriquecer os cofres de Roma era uma verdadeira tragédia. Então nós vemos que Zaqueu, ele tinha realmente glória, ele tinha poder aquisitivo maravilhoso, mas era uma pessoa rejeitada socialmente. As pessoas detestavam ele. Ele era considerado como uma pessoa indigna socialmente. Ele era desprezado pela sociedade. E aí nós vemos que nesse histórico, não é? Só olhando o versículo 2, nós vemos que foi essa pessoa, desprovida de moralidade, desprovida de honestidade, uma pessoa sem realmente valores verdadeiros, valores morais, uma pessoa que não temia a Deus, que maltratava os outros. Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. Uma coisa interessante, muitas vezes nós achamos que a salvação é baseada pelas obras, não é? Muitas pessoas acham: eu vou ser salvo por eu ser uma boa pessoa, eu vou ser salvo, eu vou entrar no céu porque eu procuro ser um bom homem, uma boa mulher, um bom marido, um bom esposo, um bom filho. Então, através das minhas boas obras, Deus no final das contas vai olhar para mim e vai dizer: que coisa linda, vem para o céu, você é digno do céu. Mas na realidade, essa ideia está equivocada. Você observa no versículo 10 do capítulo 19 de Lucas, Jesus fala: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar a quem? Os perdidos. E Zaqueu, ele era um homem perdido. Zaqueu estava vivendo numa miséria espiritual. Ele tinha um bolso cheio de dinheiro, ele tinha uma casa confortável, mas a sua vida era reprovada pelo próprio Deus, reprovado pela sociedade. Ele andava às margens da sociedade, e foi essa pessoa que merecia uma condenação de Deus. Foi essa pessoa que merecia realmente o castigo do Senhor por estar oprimindo os mais pobres, que Jesus veio salvar, veio buscar aquele que estava perdido. Nós podemos observar no texto de Romanos, capítulo 3, versículo 20, e aí nós observamos exatamente que Deus, quando olha para nós, Ele considera atentamente a nossa condição espiritual, e Ele percebe que jamais, em hipótese alguma, nós vamos conseguir satisfazê-lo vivendo realmente uma vida praticando boas obras. Veja lá em Romanos 3, versículo 20, diz: visto que ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, em razão de que pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. Então o texto mostra que a salvação não é pelas obras. E se a salvação fosse pelas obras, Zaqueu estava do inferno lá para dentro. Porque toda a sociedade iria dizer: ele não merece,
Ele é uma pessoa reprovável. Ele não está em condição de ter salvação. A sua vida era uma vida pregressa. A sua história era reprovável pela sociedade, como também reprovável pelos olhos de Deus. E o Senhor não estava olhando o histórico de Zaqueu no sentido de conceder salvação, dizer esse não merece porque tem um histórico horrível, esse merece porque é bonzinho. Salvação não veio através das obras. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Éfeso, no capítulo 2, versículo 8 e 9, ele diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus e não vem de obras para que ninguém se glorie. Então a salvação é baseada por obras, porque se a salvação fosse baseada por obras, esse homem reprovável, indigno, desonesto, rejeitado socialmente, jamais iria ser salvo. E Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. Então, se a salvação não é baseada pelas obras, o que é que pode realmente, o que aconteceu na vida daquele homem que possibilitou realmente uma salvação, uma verdadeira conversão? E aí nós precisamos estudar sobre o outro homem que está inserido também nesse texto, que é a pessoa de Jesus. A Bíblia diz no versículo 1 de Lucas capítulo 19, diz: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Jesus está andando naquela cidade. Jesus está realmente passeando, atravessando a cidade de Jericó. E é exatamente nesse momento que nós podemos observar que há um encontro da pessoa de Jesus Cristo com a pessoa desse homem perverso, desse homem desonesto chamado Zaqueu. E é exatamente esse encontro que mostra exatamente a mudança radical que houve na vida daquele homem quando Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. Foi exatamente aquele encontro. Jesus, nós observamos aqui no versículo 5, de acordo com a história, nós vemos que Zaqueu subiu lá em cima daquela árvore porque ele queria ver Jesus passando. E Jesus se aproxima daquela árvore e diz: Zaqueu, desce depressa, versículo 5, porque me convém ficar hoje na tua casa. Nós vemos aqui Jesus Cristo, ele tomou a liberdade e lançou o convite para Zaqueu de poder se hospedar na sua casa. Claro, Jesus sabia quem era Zaqueu. Jesus não sabia apenas o nome Zaqueu, mas Jesus também sabia toda a sua história. Jesus sabia que aquele homem era um homem que estava andando nas trevas. Jesus sabia que aquele homem estava perdido, completamente distante de Deus. Jesus conhecia toda a história. Jesus conhecia todas as falcatruas. Jesus conhecia todos os atos desonestos. Jesus sabia que aquele homem possuía toda aquela riqueza por causa da opressão, por causa da extorsão, por causa das suas atitudes de desonestidade. Mas Jesus decidiu se aproximar desse homem. Apesar de Jesus conhecer toda a história pregressa de Zaqueu, todos os seus atos desonestos, conhecer também que ele possuía um coração extremamente corrupto, nós vemos que Jesus decidiu se aproximar daquele homem. Esse mesmo Jesus, que conhecia a história, a vida, o passado, o presente, como também o futuro da pessoa de Zaqueu, ele também conhece a nossa história. Talvez a nossa história é desconhecida para as pessoas que nos cercam. Talvez os nossos atos são realmente desconhecidos pelas pessoas mais próximas a nós. Mas nós jamais podemos esconder qualquer ato, qualquer atitude ou qualquer sentimento ou pensamento dos olhos daquele que nos conhece profundamente. Jesus, quando se aproxima de Zaqueu no versículo 5, ele conhece toda a história de Zaqueu e ele foi com esse propósito.
Veja que Jesus lança o convite: Zaqueu, eu quero estar hoje na sua casa. Zaqueu, eu sei que você é uma pessoa excluída socialmente. Zaqueu, eu sei a sua história, eu sei que você é um homem desonesto, eu sei que você é um homem ímpio, mas eu quero ter um relacionamento mais próximo. Jesus, ele foi até Zaqueu porque ele queria fazer o quê? Buscar e salvar aquele que estava perdido. Querido visitante, querido amigo, por mais grave que seja o seu pecado, por mais traumático que seja a sua desobediência com relação à pessoa de Deus, mesmo assim, Deus que conhece toda a sua história, Deus que conhece todo o seu passado, Ele está querendo se aproximar de você. Ele quer lhe dar realmente a salvação. Ele quer te dar uma vida em abundância. Ele quer transformar o seu coração de um coração de ímpio para o coração de um santo. Foi exatamente o que Ele fez com a pessoa de Zaqueu. Ele chega para Zaqueu, ele transforma a vida de Zaqueu, ele faz uma verdadeira mudança na vida daquele homem que era ímpio e se transformou num verdadeiro servo do Senhor. E aí essa história que é narrada por Lucas no capítulo 19, nós podemos observar o que realmente acontecera no coração de Zaqueu e que possibilitou uma verdadeira conversão. E aqui nós podemos identificar várias coisas que realmente repercutem a sua atitude, pelo menos 7 coisas que têm acontecido na vida de Zaqueu e que reflete uma verdadeira conversão. Primeira coisa nós observamos aí no versículo 3. O versículo 3 de Lucas capítulo 19, você observa o seguinte: ele procurava o quê? Ver Jesus. O desejo do coração de Zaqueu era poder contemplar quem é esse homem que as pessoas têm aclamado, que consegue conquistar multidões e que está sempre arrebanhado de tantas pessoas. Eu preciso ver quem é Jesus. Quem é esse que fez tantos milagres? Quem é esse que tem curado cegos, que tem restaurado leprosos, que tem multiplicado pães, que tem conquistado multidões? Eu preciso conhecer este homem. Você percebe, irmãos, que brota um desejo no coração de Zaqueu. Brota um interesse na vida de Zaqueu para poder realmente ver quem é Jesus Cristo. Talvez o motivo que brota no coração de Zaqueu seja simplesmente curiosidade. Mas eu acredito, olhando o próprio texto, não foi apenas curiosidade. Talvez a curiosidade inicial, mas isso mostra que a sua atitude logo em seguida é um desejo intenso por conhecer Jesus Cristo. Você observa no versículo 3, ele procurava ver quem era Jesus, mas ele não conseguia, ele não podia. Por quê? Porque tinha algumas barreiras. A primeira barreira era exatamente a sua estatura. Ele era miúdo, ele era pequeno, ele não se destacava diante das outras pessoas, e havia uma grande dificuldade. Como eu posso ver Jesus se eu sou tão pequenininho? Então temos aqui um desafio. Nós temos aqui uma barreira que é construída. Outra barreira também, Jesus estava cercado por quem? Por uma grande multidão. Então, para poder chegar até o Mestre, para poder contemplar quem é este que faz grandes sinais, quem é esse que ensina com tanta propriedade e que tem realmente transformado vidas, ele precisava ultrapassar a barreira da sua altura e ultrapassar a barreira daquela multidão que estava se aglomerando, que estava se acotovelando para poder realmente cercar a pessoa de Cristo. Mas ele não desiste. Ele não diz: tudo bem, Jesus eu não consigo ver, então deixa para outro dia, deixa para uma outra oportunidade. Não, ele continua o quê? Insistindo. Então esse desejo de conhecer Jesus não é apenas por curiosidade. Esse desejo de conhecer Jesus é um desejo intenso, que faz com que
ele possa pensar em maneiras como eu posso ter um encontro com esse homem, como eu posso contemplá-lo. E ele pensando, puxa, vai ser muito difícil, as pessoas vão estar ali sempre cercando ele. É difícil também, eu sou um homem de pequena estatura, então eu vou pensar como eu posso ter esse encontro, essa aproximação desse homem tão maravilhoso que é Jesus. E ele tem uma ideia. Ele tem uma ideia de subir, de acordo com o versículo 4, ele subiu numa árvore, num sicômoro, ou numa figueira. Por que ele subia nessa figueira? Porque ele teve uma percepção. Ele sabia que provavelmente, a grande probabilidade de Jesus passar naquela avenida, e lá no final talvez daquela avenida tinha uma árvore frondosa, e ele disse, se Jesus passa por essa avenida, e eu estou lá na frente, em cima daquela árvore, eu vou ter o privilégio, eu vou ter o prazer de contemplar com os meus próprios olhos quem é esse homem que tanto tem sido aclamado em todos os cantos da nossa cidade, Jericó, e outras cidades também. Você percebe, queridos irmãos, a sede intensa que brota no coração de Zaqueu. Eu preciso conhecer esse homem. Eu sei que esse homem vai passar por essa avenida. Provavelmente, certamente, ele vai percorrer essa estrada. Ele vai passar por baixo daquela figueira. E eu vou subir lá e vou esperar. E foi isso que ele fez. E de acordo com o versículo 4, a Bíblia diz que ele então, correndo adiante, ele acelerou os seus passos, subiu naquela árvore e ficou lá esperando. E esperando a multidão se aproximar e passar, para que os seus olhos pudessem ver a pessoa do Senhor Jesus. Uma pessoa que realmente é convertida a Cristo, uma pessoa que realmente foi tocada pela graça de Deus, e que realmente a sua vida é uma vida nas mãos do Senhor, obviamente é uma pessoa que está interessada em se aproximar do Mestre, que é Jesus Cristo. O seu desejo, a sua vontade é estar mais perto do Mestre Jesus Cristo. Isso nós vemos como uma característica, uma evidência de um verdadeiro cristão, um verdadeiro servo de Deus, um interesse por Jesus. E nada, nem ninguém, nenhuma barreira, nenhuma adversidade é construída que impede que essa pessoa faça o possível para poder chegar mais perto de Jesus Cristo. Aquele homem era pequeno, aquele homem tinha um desafio de uma grande multidão, talvez umas 400 pessoas ou 500 pessoas ali, empurrando Jesus de um lado para o outro. Mas esse homem disse, eu quero ver Jesus, eu preciso ver Jesus. Jesus é algo muito importante, eu preciso contemplar. E ele vai, sobe naquela árvore, espera o momento certo para que Jesus pudesse passar e apenas com seus olhos contemplar aquele grande homem, aquele mestre que estava fazendo coisas extraordinárias. Um verdadeiro convertido, um verdadeiro crente, um verdadeiro cristão, ele começa a sua vida cristã com o interesse de conhecer mais de perto a pessoa de Jesus. E aí faz realmente refletir a pessoa do apóstolo Paulo, quando ele se converter a Cristo, né? Nós observamos aí ele escrevendo lá no livro de Filipenses, diz, eu considero tudo como perda por causa de Cristo, que para mim era lucro, e isso eu considerei perda por causa de Jesus. Então, para o apóstolo Paulo, ou para qualquer crente que verdadeiramente é um convertido a Jesus Cristo, a coisa mais importante, o seu interesse maior, o seu interesse principal é Jesus. E nós vemos isso na pessoa de Zaqueu. E nós vemos isso presente na vida de qualquer cristão que está registrado nas Escrituras, querer estar mais perto do Mestre. Segunda coisa que nós observamos está no versículo 5. O versículo 5 diz, quando Jesus chegou àquele lugar,
Olhando para cima, disse o quê? Zaqueu, desce depressa, porque convém que eu esteja hoje na sua casa. Jesus está direcionando com aquela multidão imensa a sua voz para uma única pessoa. E aquela única pessoa era aquele homem indigno, Zaqueu, que estava lá naquela árvore. Jesus, diante de uma cidade com tanta gente, com tantas pessoas, ele decide se hospedar na casa de Zaqueu. Zaqueu, ele poderia dizer: olha, realmente Jesus, ele fez um chamado especial para mim. Eu sou uma pessoa importante aos olhos de Cristo, porque Ele me tocou, Ele direcionou a sua voz para mim, Ele me chamou para realmente se hospedar na minha casa, para que realmente nós possamos observar a evidência de uma verdadeira conversão. A pessoa que foi tocada por Deus, ele tem a certeza que foi chamado por Cristo. O seu convite não foi feito por um pastor, o seu convite não foi feito por um pregador, o seu convite foi o próprio Deus, que ecoou com a sua voz incrível no coração do perdido e diz: venha do jeito que estás. Jesus fala para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, é com você que eu quero me relacionar. Zaqueu, ele ficou surpreendido. Quem sou eu? Um homem pecador, um homem iníquo, um homem desonesto, e esse homem santo quer se hospedar na minha casa. Zaqueu ficou maravilhado em saber: Jesus me conhece, Jesus me chama, Jesus lança para mim um convite. O meu desejo era apenas contemplar esse mestre que vai passar nessa rua. E de repente esse grande homem, o servo, o Filho de Deus, o Deus homem, me surpreende lançando um convite dizendo: eu quero estar hoje na sua casa. Um verdadeiro cristão, um verdadeiro servo de Deus, que foi impactado com a palavra do Senhor, ele tem plena certeza: fui salvo porque Jesus me salvou. Foi a voz de Cristo que ecoou na minha alma e no meu coração, que me convidou, que falou profundamente na minha alma. Eu não pude resistir a esse grande e maravilhoso chamado de Cristo e decidi entregar a minha vida. Eu estou servindo não a pessoas, eu não estou servindo a igreja, eu estou servindo a Jesus, porque foi Ele que me chamou. Jesus chamou Zaqueu. E Jesus também tem chamado muitas pessoas para a salvação. Jesus também tem chamado muitas almas para poder realmente renderem-se aos pés do Senhor em autor da vida. Mas infelizmente muitos estão resistindo à voz de Cristo. Muitos estão realmente desejosos a fazer a sua própria vontade, dizendo: não, fica para depois. Interessante, irmãos, quando nós olhamos no versículo 6 de Lucas, capítulo 19, depois que Jesus lança o convite e diz: Zaqueu, será que eu posso entrar hoje na sua casa? Será que eu posso participar da tua rotina? Será que você teria possibilidade de abrir um espaço do seu tempo para que eu pudesse fazer parte da sua vida? Eu quero te conhecer melhor. Eu quero realmente estar na tua casa hoje. O que Zaqueu faz? Versículo 6. A Bíblia diz que ele desce. E ele desce a toda pressa. Ele sobe naquela árvore às pressas também. Fica esperando, e quando ele escuta a voz de Jesus: Zaqueu, desce depressa, porque convém ficar hoje em tua casa. Ele desce às pressas, talvez dê um salto naquele galho, e a Bíblia diz que ele recebe com alegria. Ele recebeu Jesus. Ele abriu, ele escancarou as portas da sua casa. Jesus, você é muito bem-vindo. Pode entrar na minha casa, pode fazer parte da minha vida. Nós observamos uma completa submissão ao chamado de Cristo. Jesus fala e ele obedece. Jesus fala para Zaqueu e Zaqueu está pronto a se submeter
a voz do Mestre, que está falando exclusivamente a Ele. E eu tenho certeza que Deus tem falado muito aos corações de cada um que está aqui. Mesmo que você ainda não seja crente, mesmo que você ainda não seja um servo do Senhor, tem plena certeza que o Senhor também tem falado ao seu coração. E Ele tem lançado também o convite, e Ele tem pedido permissão para entrar na sua vida, para fazer parte da sua casa, da sua rotina, do seu dia a dia. E nós vemos na atitude de Zaqueu, ele abre as portas e diz: Senhor, pode fazer parte, as portas estão abertas. E aí no texto de Apocalipse capítulo 3, versículo 20, o texto mostra Jesus, dizendo: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Você percebe como Jesus é educado, Ele chega lá e bate. Se alguém ouvir e decidir abrir a porta e fazer com que ele entre, ele faz parte da vida. Então foi exatamente isso que Zaqueu fez. Ele permitiu Jesus entrar. Ele está dizendo, em outras palavras: Senhor, tu tens completo acesso à minha vida. E o texto mostra também que ele recebe Jesus não por pressão psicológica, não por obrigação, mas voluntariamente. O texto mostra também no versículo 6, ele recebeu Jesus com alegria. Que encontro maravilhoso aconteceu com a pessoa de Zaqueu. Aquele momento foi algo assim extraordinário. Ele está permitindo que o mestre esteja indo para a sua casa. Agora ele está caminhando a passos lentos, olhando para Jesus, escutando a sua voz, impressionado, talvez emocionado com aquela atitude tal. Que nobreza é essa? Eu não mereço. Esse homem veio até mim, esse homem me conhece, ele sabe minha história. E ele mesmo assim, sabendo que eu sou um homem ímpio, ele quer fazer parte da minha vida. E nós vemos aí no versículo 7, mostrando que a sociedade de Jericó, todos os que viam isto, murmuravam dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. A sociedade reprovou a atitude de Jesus. Como é que pode? Um homem sábio, um homem que é um mestre, um homem eloquente, um homem que deveria andar com homens de classe, homens bons, ele está se hospedando na casa desse miserável, esse pecador, esse homem desonesto. Não acredito. Interessante que nem Jesus, nem Zaqueu deu atenção aos comentários maldosos que estavam se fazendo nos bastidores. A sociedade reclamava, a sociedade estava descontente com o procedimento de Jesus e também de Zaqueu, que estava hospedando a Cristo. Críticas pesadas de uma sociedade descontente, não consegue compreender Jesus aceitando um desprezível homem que não merece realmente nossa atenção. Jesus não deu credibilidade alguma para essa sociedade, nem tampouco Zaqueu deu atenção àquelas palavras de humilhação, aquelas palavras críticas. Queridos irmãos, quando nós estamos abrindo o nosso coração a Jesus, quando de fato nós temos um encontro pessoal com Jesus, a nossa motivação não são as pessoas, a nossa motivação não é o que as pessoas acham, não é o que as pessoas dizem, não são as críticas ou os elogios. Nós não temos satisfação a dar para a sociedade. Os nossos olhos estão fixos em quem? No Mestre. Enquanto Jesus anda com Zaqueu lado ao lado, as pessoas lá atrás ficavam cochichando: não estou nem aí, o meu foco é Cristo, Ele vai se hospedar na minha casa, que privilégio. Não estou nem aí para que as pessoas falem, que critiquem, que reclamem. Não tenho nada a ver. O mais importante é que Jesus vai morar na minha vida, no meu coração. Ele vai fazer parte da minha vida. Muitas pessoas desistem de Jesus, ou muitas pessoas não querem seguir a Cristo. Sabe por quê? Medo da sociedade, medo dos amigos. Meus amigos vão reclamar, meus amigos vão me criticar, meus parentes, meus pais, meus irmãos vão se tornar meus opositores. Eu não posso seguir a Cristo. Gente, pensa bem.
Deus. Escute a voz do Mestre. Ele chama você. Escuta a voz dele. Ele quer fazer parte da sua vida. Escuta o que ele está falando para você. Independente da sua história, do seu histórico, das suas lutas, das suas quedas, dos seus pecados, das suas transgressões, o quanto você o decepcionou, não importa. Ele ama você. E ele está ao seu lado. E ele quer transformar a sua vida. Ele quer se tornar um verdadeiro cristão, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mesmo que a sociedade diga, não há possibilidade, esse homem é desprezível, essa pessoa não merece, esse homem jamais vai ser transformado. Creia em Cristo. Coloque as suas vidas na mão do Mestre. E Jesus diz, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus tem o poder, a capacidade de mudar nossa história. Jesus tem a capacidade e o poder de transformar nossas mentes e nosso coração. Podemos viver uma vida ímpia no mundo, mas a partir do momento que nós colocamos as nossas mãos, as nossas vidas nas mãos de Deus, a nossa vida é transformada. Se Zaqueu tivesse dado atenção àquelas críticas, se Zaqueu tivesse dado ouvidos àquelas palavras perniciosas, ele não teria sido impactado e transformado pelo poder de Deus. Tapou os ouvidos. Não quero ouvir o que vocês falam. Meus ouvidos, minha atenção está para o Mestre que está andando ao meu lado. Um verdadeiro convertido, ele não presta atenção às críticas, às insatisfações e reclamações de uma sociedade pervertida. A sua atenção está no Mestre. Lá no versículo 8, nós vemos aqui uma coisa maravilhosa que está acontecendo. Zaqueu hospeda Jesus na sua casa, e aí no versículo 8 diz, simplesmente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, vamos nos concentrar nessa palavra. Veja o título, o reconhecimento que Zaqueu está depositando na pessoa de Cristo. Zaqueu está chamando Jesus de Senhor, a palavra que curios, que quer dizer um título de honra, de supremacia, de expressão, de respeito, de reverência. É exatamente como um servo trata o seu Senhor. Então, quando ele está dizendo, tu és Senhor, ele está dizendo em outras palavras, hoje, a partir desse momento, eu sou o que? O teu servo. Ele está colocando Jesus como administrador da sua vida. Ele está colocando Jesus como o Senhor supremo do seu coração. Ele foi tão impactado com a presença de Jesus, o seu cuidado, a sua atenção. Ele se sentiu perdoado, ele se sentiu amado, ele se sentiu valorizado. Ele percebeu que Jesus o amava e disse, Senhor, tu a partir desse momento és o Senhor da minha vida. Eu a partir desse momento sou o teu servo. Olha o compromisso, olha a lealdade que esse homem, que apenas queria conhecer quem é Jesus, quem é esse Jesus que está circulando na nossa cidade de Jericó. E depois que ele conhece Jesus, ele tem esse encontro com Jesus, ele diz, és o que? Senhor. Interessante que lá no texto de Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 diz o seguinte, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Veja que é uma profissão de lábios. Eu reconheço que Jesus Cristo é o meu Senhor, meu Salvador, mas também eu coloco Ele no centro do meu coração, da minha vontade. Eu creio com todo o meu coração. E Paulo disse, se nós fazemos essas duas coisas, nós recebemos o quê? Salvação, somos salvos. Não era uma mentira que Zaqueu estava dizendo aqui. Ele estava de fato expressando a verdade mais íntima do seu coração. A partir desse momento, Jesus, tu és o Senhor. Tu és aquele que manda na minha vida.
Tu és aquele administrador da minha vontade, das minhas emoções. Eu estou me submetendo completamente ao teu senhorio. E isso é uma evidência de uma verdadeira o quê? Conversão. Uma pessoa que coloca a sua mão estendendo, dizendo: eu estou recebendo Jesus como meu Salvador, ele precisa mostrar a sua conduta, quem é que manda na sua vida. E há muitas pessoas que entram na igreja e dizem que são servos de Deus, mas continuam insubmissas a Jesus Cristo. Não querem obedecer, querem fazer a sua própria vontade. E aí a gente até questiona: será que essa pessoa teve realmente um encontro verdadeiro com Cristo? Será que realmente Jesus faz parte da vida dessa pessoa? Queridos irmãos, Jesus não pegou no pescoço de Zaqueu, estabulejou: você tem que se converter, você tem que me aceitar. Não foi uma decisão obrigatória. Jesus não colocou uma espada no pescoço dele: se você não aceitar, você morre. Não foi pressão psicológica, foi um reconhecimento no coração de Zaqueu, de perceber que aquele homem era o único que poderia administrar a sua vida, e esse homem era Jesus. Uma entrega voluntária, verdadeira, sincera, autêntica. Por isso que Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa. Porque Jesus estava lendo as palavras que eram pronunciadas dos lábios de Zaqueu, mas ele estava enxergando a verdade da alma do coração daquele homem. E ele percebeu: realmente, hoje esse homem alcançou salvação, porque ele depositou a sua confiança não nos seus méritos pessoais, não na sua grandeza, não nas suas bondades, não no seu histórico. Porque se fosse confiar nisso, já estaria muito perdido. Mas ele depositou a sua fé na pessoa de Jesus. Se nós confiarmos nos nossos próprios méritos para ir para o céu, se nós confiarmos no nosso histórico, na nossa boa conduta, na nossa postura, e não tivermos um encontro com Jesus, não vale absolutamente nada. Nós precisamos colocar Jesus no centro dos nossos corações, no centro da nossa vontade. Por isso Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. Esse homem colocou a mim como Senhor da sua vida. Outra coisa que acontece também no versículo 8 são mudanças, decisões e resoluções radicais. Olha as decisões que esse homem Zaqueu toma na sua vida a partir desse momento. Versículo 8 diz: simplesmente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu resolvo. Resoluções. A partir de hoje, a partir de agora em diante, eu resolvo. As minhas decisões, as minhas deliberações, as minhas resoluções são: a partir de agora eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Essas decisões, essas palavras, são palavras verdadeiras. Zaqueu percebeu que toda a sua riqueza, ele vivia uma vida para o luxo, ele vivia uma vida para a grandeza, o bom e do melhor. E todo aquele dinheiro, toda aquela fortuna que ele adquiria em tão pouco tempo foi oriundo de quê? De falcatruas, de desonestidades, de atitudes realmente desagradáveis, passando por cima do outro, oprimindo as pessoas. E ele diz: ó Senhor, eu sei que eu errei. Eu sei que eu não fui sincero. Eu sei que eu não fui honesto. Eu vejo aqui, irmãos, nessa postura de Zaqueu, uma confissão, reconhecendo como ele tem andado no passado, mas uma disposição na sua alma de agora em diante andar corretamente. Ele está abrindo mão do seu luxo, ele está abrindo mão da sua glória, ele está abrindo mão da sua vida pomposa, ele está abrindo mão das suas riquezas, porque ele sabe que tudo isso provinha de uma vida de desonestidade, porque ele achou e encontrou a
razão da sua vida. E a razão da sua vida não estava na riqueza. A razão da sua vida não estava no seu luxo, na sua vida gloriosa, de ter tudo do bom e do melhor. Ele encontrou o segredo da vida, que é Jesus Cristo. E ele disse: Senhor, a partir de agora, o Senhor é a minha prioridade. Os meus interesses não são mais interesses materiais, são interesses espirituais. E nós vemos aqui, irmãos, uma resolução, uma mudança consciente de consertar aquilo que fez errado no passado. A sua preocupação é de limpar a sua própria imagem. A sua preocupação é de realmente corrigir as atitudes pecaminosas que ele teve no passado. Por isso que ele está dizendo: eu vou distribuir a metade dos meus bens aos pobres. Eu vou também, se alguma pessoa defraudei, eu peguei mais do que devia, eu vou restituir 4 vezes mais. Eu quero recomeçar. Eu quero viver uma vida digna. Eu quero viver uma vida correta. A partir de agora, de hoje em diante, a minha vida vai ser diferente. Zaqueu, ele está assumindo um compromisso com o Senhor. E esse compromisso que ele está assumindo com Cristo, não foi pela pressão psicológica, não foi pela obrigação, porque Jesus está pressionando ele, tem que fazer isso, não. É uma decisão da sua alma. Eu quero viver uma vida à altura. Já que Jesus é o meu Senhor, eu preciso viver uma vida de obediência, de verdade, de honestidade. É uma decisão difícil, porque muitas vezes, quando pessoas se convertem a Cristo, tem um histórico pernicioso, tem um passado obscuro, e às vezes é necessário voltar lá atrás, tentar corrigir os erros que ainda podem ser corrigidos, tentar reconquistar aquilo que nós podemos reconquistar, tentar melhorar nossa imagem, porque nós agora, a partir de então, nós somos servos do Deus Altíssimo. Zaqueu tinha essa consciência: eu não posso andar na desonestidade, eu não posso andar nas falcatruas. Jesus agora é o meu Senhor, minha vida precisa ser mudada. E esse desejo que brotou no seu coração, foi o Senhor que colocou lá. Esse desejo de mudar a sua vida, de mudar a sua história, mudar realmente a sua conduta. E uma outra coisa que nós observamos também: o homem que era tão egoísta, que vivia para os seus próprios interesses, que estava só enriquecendo, pisando em cima dos outros, agora diz: Senhor, a partir de agora eu quero ajudar os pobres, aos necessitados, aos miseráveis. O amor brota no coração de Zaqueu. Ele não é mais uma pessoa egoísta, mas pelo contrário, uma pessoa que ama o próximo, uma pessoa que está sensível às necessidades alheias, não mais um explorador, não mais um homem desonesto, mas aquele que está pronto a ajudar aqueles que estão vivendo na miséria, que olha para as pessoas não como fonte de lucro, que olha para as pessoas não como a possibilidade de pegar todo o dinheiro dessa pessoa, já que eu sou cobrador de impostos, para me enriquecer. Pelo contrário, é um homem que olha para os outros com a disposição de amar, de ajudar, de estender a sua mão. Isso aconteceu porque ele teve um encontro com Jesus. Queridos, quando nós temos verdadeiramente um encontro com Cristo, a nossa vida muda, o nosso coração é transformado, a nossa mente é impactada pela graça de Deus, a forma como nós olhamos a vida, a forma como nós olhamos nossos planos, a sociedade completamente mudada. Nós podemos dizer de fato e de verdade: Jesus muda o viver daquele que tem verdadeiramente um encontro com Ele. Zaqueu foi transformado. Zaqueu agora ama as pessoas. O encontro com Cristo possibilita isso. Amar aos outros, perdoar aos outros, abençoar aos outros, abrir mão para que os outros possam ser beneficiados. E aí, concluindo nossa meditação hoje à noite, relembrando que quais são as evidências de um verdadeiro
de uma verdadeira conversão, interesse em Jesus. O interesse que Zaqueu teve de fazer tudo o possível para contemplar o Mestre. Uma pessoa convertida, ela tem esse interesse. Você tem tido interesse em Cristo. O seu interesse maior, o seu grande motivador é Jesus Cristo. Uma pessoa que foi convertida a Jesus, ele ouve o chamado de Jesus, ele sabe que Jesus o chama, Jesus o tocou, Jesus o tirou das trevas para a luz, e não foi por uma obrigação, não foi simplesmente porque eu achei bonito, mas porque Jesus falou para mim, e ele me transformou num servo. E quando Jesus me chamou, eu abri as portas do meu coração, e disse: Senhor, podes entrar, podes morar. E agora, não mais olhando para o que a sociedade diz, não mais tentando entender porque as pessoas criticam, que as pessoas humilham, que as pessoas zombam, que as pessoas usam palavras realmente desagradáveis. Não interessa. Meus olhos estão fixos em quem? No Senhor, porque Ele é o Senhor. Jesus agora se torna o Senhor e eu me torno um servo dele, e por isso, a partir de agora, as minhas decisões, as minhas resoluções são resoluções de viver um andar correto e que também procura amar as pessoas que estão próximas de mim. Jesus falou para Zaqueu: hoje convém estar na sua casa. Talvez Jesus também esteja dizendo para você, meu querido, hoje convém fazer parte da sua vida. Hoje eu quero pedir permissão para que eu possa entrar na sua vida e fazer morada. Zaqueu disse: Senhor, pode entrar, pode fazer parte da minha vida. A questão é: que resposta você vai dar para Jesus essa noite? Você está pronto a escancarar as portas da sua vida para que Jesus faça no seu coração morada? Vamos baixar a nossa cabeça nesse momento. Vamos falar com Deus. Peço que você reflita um pouco sobre tudo que você escutou. Se realmente há um interesse no seu coração de colocar a sua vida nas mãos de Jesus, não por pressão psicológica, não porque fulano e tal é meu amigo, é crente, eu também quero. Não, é porque você está escutando a voz do Mestre. Você está escutando a voz do Senhor Jesus. E eu vou fazer uma pergunta a você, meu querido, minha querida. Você gostaria de abrir a porta do seu coração para Jesus entrar? Você gostaria de permitir que Jesus fizesse parte da sua vida? E aí, permitindo que Ele faça parte da sua vida, saiba que Ele vai mudar seu coração, sua vontade. Mesmo que você tenha uma vida pregressa, Ele transforma, Ele perdoa, porque Ele te ama, Ele vem para te buscar e salvar. Ele quer que você viva com Ele. E nesse momento Ele faz um convite. Que resposta você vai ter para Jesus? Alguém nesse momento que gostaria de entregar sua vida a Cristo? Onde você estiver, você pode estender as suas mãos.